Você sabia que Iludida não é a história original? A novela turca que conquistou o público brasileiro é, na verdade, uma adaptação de uma série britânica. E tem mais, essa mesma história também ganhou uma versão coreana, que se tornou um enorme sucesso. Hoje, você vai conhecer as 3 versões dessa história, descobrir qual foi a original e entender o que mudou de uma produção para outra. Antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você vai acompanhar tudo sobre Iludida. A história original se chama Dr. Foster. A série britânica foi criada por Mike Bartlett e estreou em 2015. A protagonista é Gemma Foster, uma médica que acredita ter uma vida perfeita ao lado do marido, Simon Foster. Até que ela encontra uma pista que faz com que comece a desconfiar dele. E aqui está uma das maiores semelhanças com Iludida. A protagonista é médica, tem uma família e acredita estar vivendo um casamento estável. Mas começa a perceber que o marido está escondendo alguma coisa. Em Dr. Foster, Gemma encontra um fio de cabelo no cachecol do marido. Em Iludida, Ássia também encontra um fio de cabelo no cachecol de Volkan. E, a partir desse pequeno detalhe, toda a vida da protagonista começa a desmoronar. Depois da versão britânica, veio a adaptação coreana. E talvez muita gente que está esperando Iludida nem saiba disso. A versão coreana se chama The World of the Married, conhecida em português como O Mundo dos Casados. A série estreou na Coreia do Sul em 2020. A protagonista é Ji Sang-woo, interpretada por Kim Hye-ae. O marido é Lee Tae-ho, interpretado por Park Hae-jun. E a outra mulher é Yeo Da-kyung, interpretada por Hen So-hee. E olha a semelhança. Ji Sang-woo também é médica. Também tem uma família. Também acredita que tem um casamento estável. E também descobre que o marido está envolvido com uma mulher mais jovem. Ou seja, a estrutura principal é praticamente a mesma. Mas a produção coreana fez suas próprias mudanças para adaptar a história ao público da Coreia do Sul. E agora chegamos à nossa Iludida. Na Turquia, a história recebeu o nome de Sadakatsiz. A série estreou em outubro de 2020 e teve 2 temporadas, com 60 episódios. A protagonista passou a ser Ássia, interpretada por Cansu Dere. O marido passou a ser Volkan, interpretado por Kanerji Jindoruk. E a outra mulher passou a ser Dehan, interpretada por Melly Sezen. A estrutura continua muito parecida. Ássia é médica. Volkan é seu marido. Os dois têm um filho, Ali. E, aparentemente, eles formam uma família feliz. Até Ássia descobrir que Volkan está envolvido com Dehan. Mas existe uma diferença importante. A versão turca desenvolveu muito mais a história. Dr. Foster é uma série britânica relativamente curta. A versão coreana também tem apenas 16 episódios. Já Sadakatsiz teve 60 episódios e 2 temporadas. Isso permitiu que a versão turca desenvolvesse muito mais os personagens, os relacionamentos e as consequências da traição. E é justamente por isso que, quem conhece Dr. Foster, pode encontrar muitas situações familiares em Iludida. Mas também vai perceber várias diferenças. Agora vamos comparar as 3 protagonistas. Na Inglaterra, temos Gemma Foster. Na Coreia do Sul, temos Ji Sang-woo. E, na Turquia, temos Ássia. As 3 são médicas. As 3 têm uma família. As 3 acreditam que conhecem o homem com quem se casaram. E as 3 descobrem que estavam sendo enganadas. Mas a personalidade de cada uma é diferente. Gemma é mais direta e calculista. Ji Sang-woo tem uma personalidade muito intensa e passa por uma transformação bastante radical. E Ássia também é uma mulher forte, inteligente e extremamente observadora. Ela não aceita simplesmente qualquer explicação de Volkan. Ela começa a investigar, juntar pistas e descobrir a verdade. Agora vamos aos maridos. Na versão britânica, temos Simon Foster. Na versão coreana, Lee Tae-ho. E, em Iludida, Volkan Arslan. Os 3 personagens têm a mesma função central na história. Eles escondem uma traição e colocam o casamento em risco. Mas cada adaptação desenvolve o marido de uma maneira diferente. E Volkan, principalmente, acaba se tornando um personagem muito mais complexo conforme a história avança. Agora vamos falar das outras mulheres. Em Dr. Foster, temos Kate Parks. Na versão coreana, Yeo Da-kyung.
E, em Iludida, Derran. Mais uma vez, a função da personagem é parecida. Ela está envolvida com o marido da protagonista. Mas a personalidade e a história de cada uma foram adaptadas de acordo com a produção. E Derran acabou se tornando uma das personagens mais discutidas de Iludida. Tem gente que considera Derran a grande vilã. Outras pessoas acreditam que Volkan é o verdadeiro responsável por destruir a família. E essa discussão também existe porque a novela apresenta diferentes lados dos personagens. Agora vem uma curiosidade muito interessante sobre a versão coreana. The World of the Married se tornou um verdadeiro fenômeno na Coreia do Sul. A série começou com uma audiência de pouco mais de 6%. Mas a audiência foi crescendo episódio após episódio. E o último capítulo chegou a mais de 28% de audiência nacional. Foi um resultado enorme para uma produção de televisão a cabo na Coreia do Sul. Ou seja, a história que começou como uma série britânica conseguiu conquistar públicos completamente diferentes em 3 países: Inglaterra, Coreia do Sul, Turquia. E isso mostra uma coisa interessante. A história funciona porque o conflito central é fácil de entender. Uma pessoa acredita que tem uma vida perfeita. Descobre uma mentira. E precisa decidir o que fazer depois que toda aquela realidade desmorona. Mas cada país contou essa história de uma maneira diferente. Dr. Foster é mais curta e direta. The World of the Married aposta muito na intensidade dos conflitos e nas consequências emocionais. E Sadakatsis, que conhecemos como Iludida, amplia bastante a história e desenvolve os personagens durante 2 temporadas. Então, se você assistir às 3 versões, vai reconhecer a mesma base. Mas vai encontrar personagens, cenas e desenvolvimentos diferentes. E agora fica uma pergunta. Qual dessas 3 versões você acha que é a melhor? Dr. Foster, a história original? The World of the Married, a versão coreana? Ou Iludida, a versão turca? E tem outra pergunta ainda mais interessante. Você já sabia que Iludida era uma adaptação? Porque muita gente vai conhecer essa história agora, pela primeira vez, através da novela da Record. Se você ainda não conhecia Dr. Foster ou a versão coreana, comenta aqui embaixo. E se você está esperando a estreia de Iludida, já deixa o like e se inscreve no canal. A partir da estreia, vamos acompanhar os personagens, os acontecimentos, as curiosidades e os detalhes que podem passar despercebidos. E depois do primeiro episódio, vamos analisar tudo o que aconteceu e procurar aquelas pistas que podem ter um significado maior na história. Agora você já sabe, Iludida não foi a primeira. Tudo começou com Dr. Foster. Depois veio The World of the Married. E então chegou Sadakatsis, que conhecemos no Brasil como Iludida. 3 países, 3 adaptações, uma mesma história de traição, segredos e descobertas. E agora é a vez do público brasileiro conhecer Ásia, Volkan e Derran. Até o próximo vídeo.